Que Deus possa abençoar a sua tarde. O que fazer quando estou perdido no mar? Mateus 14, 28 ao 31 diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Pedro andou sobre as águas para ir até ter com Jesus. O mar sempre foi o símbolo da incerteza. Na Bíblia, o mar representa o caos, o medo, a falta de controle, o perigo. Na vida, o mar pode ser uma crise financeira, um problema familiar, uma enfermidade, um momento de confusão, uma fase em que você não sabe que decisão tomar. Estar perdido no mar é se sentir que você não tem direção. Mas o que fazer quando estamos à deriva? Para ilustrar essa mensagem neste dia, eu queria contar uma história real de uma família que ficou perdida no mar da Flórida. Em 2009, na costa da Flórida, nos Estados Unidos, uma mãe e seus filhos ficaram à deriva no oceano após o barco apresentar falha mecânica. Eles estavam distante da costa, sem comunicação e com poucos recursos. O sol era forte. A água potável era limitada e o medo aumentava a cada hora. Perceberam que não haveria socorro imediato. A mãe tomou uma decisão extrema e pediu que o seu filho adolescente nadasse até a costa para buscar ajuda. Ela mandou ele nadar aproximadamente 5 quilômetros em um mar aberto. Coração angustiado. Mas a intenção era que todos se salvassem. Exausto, ele nadou. Chegou um ponto que o colete estava apertando, ele tirou o colete e foi nadando sem o colete, mas ele conseguiu chegar na margem. Exausto, caminhou cerca de 2 quilômetros até encontrar uma casa onde pediu socorro. O resgate foi acionado. A família foi salva. O que então salvou aquela família naquele dia? Não foi o desespero, não foi o medo, foi a decisão de agir. O que vai salvar a minha e a sua família hoje é a nossa decisão de agir. É como Pedro no mar. Agora olhemos para a história de Pedro. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia. O vento era contrário e a tempestade era real. Jesus aparece andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Jesus responde: vem. Pedro sai do barco e ele anda sobre o impossível. Quando olha para o vento, começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a sua mão. Quando estamos perdidos, precisamos decidir em agir. A mãe não ficou esperando a morte. Pedro não ficou apenas reclamando no barco. Há momento em que Deus espera um passo de fé. Ficar parado no medo é afundar devagar. Precisamos escolher ficar com os olhos abertos ou não. Pedro andou enquanto olhava para Jesus. Afundou quando olhou para a tempestade. E para quem você olha nesse dia? Para as pessoas ou para Jesus? Para as dificuldades ou para Jesus? Para aquilo que as pessoas falam de você ou para Jesus? O problema não era o mar, era o foco. Quando você fixa os olhos no problema, na dívida, na crítica, no diagnóstico, você afunda emocionalmente. Mas quando você fixa os seus olhos em Cristo, o impossível se torna possível. Mesmo afundando, ainda há tempo para clamar. Mas ele teve lucidez espiritual. Senhor, salva-me. E a Bíblia diz, imediatamente estendeu a mão.
O mar pode ser profundo, mas o braço de Cristo é mais longo. O jovem que nadou o barco ao pedido da mãe, ele relatou que não pensava nas dificuldades, mas ele sempre pensava, quando nadava, no Criador de todas as coisas, que ele poderia trazer a salvação e a ajuda que ele tanto precisava. Talvez você precisa, como eu preciso hoje. Às vezes, como eu estou, às vezes você está à deriva em decisões importantes, sem direção espiritual, cansado de lutar, sentido sozinho. O que fazer? Não paralise o seu medo. Entre para o seu quarto e clame a Deus em seu silêncio. Tome uma atitude de fé. Olhe nessa tarde para Cristo e clame por socorro. O mesmo Deus que sustentou Pedro, sustentou aquele jovem, é o mesmo Deus que me sustenta hoje. Na Flórida, um filho nadou 5 km para salvar a sua família. Na Galileia, Pedro andou sobre a água do mar e ouviu a voz do seu mestre. Em ambos os casos, houve perigo, houve medo, mas houve uma decisão. E quando estamos perdidos no mar, temos 2 opções: afundar olhando o vento ou caminhar ouvindo a voz de Cristo. Hoje Jesus está passando sobre o seu mar e Ele está dizendo: venha. Talvez você esteja afundando, talvez a água já esteja no pescoço, mas ainda há tempo para clamar. Se você precisar que Jesus segure a sua mão hoje, ore: Senhor, salva-me. E para finalizar, como aquele hino da harpa cristã: com tua mão segura bem a minha, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.